Oiê! Sejam todos muito bem-vindos ao Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre a saúde dos rins. Aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, que vou te acompanhar nessa jornada de descobrimento em relação à saúde renal. Nós estaremos juntos todas as quintas-feiras. E você pode acompanhar a gente no YouTube ou no Spotify. Também pode seguir no @hemodiálogos. Entra, fica à vontade. E é isso. Atendendo a pedidos, eis que chega o dia de falar delas, as pedras nos rins. Nós médicos inventamos vários nomes diferentes para elas e o principal é a litíase. Mas você já deve ter ouvido falar de cálculo, calculose renal, enfim, que são alterações que levam à formação de pedrinhas nos rins. Bom, você pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. Hemodiálogos. Então tá, vamos falar das tais pedras nos rins. Elas são famosas, todo mundo já ouviu, ou tem, ou conhece alguém que tem. Mas afinal de contas, o que é isso? Como elas se formam? Hoje a gente vai fazer um formato meio íntimo, eu e vocês, e por acaso, se ficar alguma dúvida no final, fica à vontade para mandar pra gente, pode mandar aqui nos comentários ou lá no @hemodiálogos pra gente trazer as suas respostas no nosso próximo encontro. E para começar essa história toda, o que afinal é pedra no rim? Pedra no rim, também conhecido como litíase ou cálculo renal, é quando a gente tem uma alteração numa estrutura que fica dentro do rim, que se chama túbulo. E essa estrutura acaba aumentando a quantidade de soluto ou diminuindo a quantidade de solvente, ou até mesmo em forma de uma resposta inflamatória, isso pode deflagrar a formação de cristais. Ou seja, alguns solutos químicos vão se unindo e vão formando pequenos cristais. Você já deve ter visto isso naquele exame de urina 1, ou, a depender de qual região do país estamos falando, também conhecido como EAS ou sumário. Quando você pega aquele exame de urina 1 e está escrito lá, pequenos cristais, cristais de urato, cristais de cálcio, e aí esse é o primeiro passo, é o estopim para a formação de uma pedra. Esses cristais vão se juntando, formando um processo de nucleação e quando eles chegam a um tamanho mínimo, ele pode ser visto por outros métodos de diagnóstico, inclusive por diagnóstico por imagem, por exemplo, um ultrassom. E como essa pedra se forma dentro do corpo? A verdade é que o nosso metabolismo, ou seja, todas as coisas que a gente come, elas são metabolizadas, processadas, levam à formação de outros compostos químicos e alguns são eliminados no rim. Eles são eliminados tanto por uma parte que fica acima do túbulo, pelo glomérulo, mas também tem uma parte que é menos conhecida do rim, vamos dizer assim, é a parte menos famosa do rim, que fica responsável por uma situação muito importante, que é a eliminação desses íons. E cada parte desse túbulo, ela é responsável por uma parte específica de eliminação de íons. Lá no túbulo tem a eliminação ativa, a eliminação passiva, tem canais que fazem essas trocas. E quando eu tenho alguma alteração que pode ser genética ou adquirida nesse túbulo, eu posso levar à formação de cristais e pedras a partir dessa urina que está muito saturada. E o que é isso? Bom, uma urina, ou na verdade, nessa altura, um urato, um filtrado que está muito saturado, é mais ou menos assim, uma solução que tem muito soluto, quando comparado diretamente com a quantidade de solvente. Quem é o solvente nessa mistura, nesse filtrado? O solvente é a água. E o soluto? O soluto são todos os outros íons que vão ter efeito osmótico nessa água. Ou seja, cálcio, fósforo, sódio, potássio, são
substâncias que estarão misturadas no filtrado e que vão descer pela via urinária. E durante o processo de passagem pelo túbulo vão haver mudanças de pH, mudanças de atividade, por exemplo, provocadas por algumas medicações ou por alguma intervenção, que pode levar ao aumento da concentração da solução na luz do túbulo. E isso é um dos fatores determinantes para a formação de pedras. Toda pedra é igual? Ou existem pedras diferentes? Bom, no meu dia a dia, principalmente no dia a dia de consultório, agora é um pouquinho diferente do nossa fala cotidiana, que fala muito sobre o dia a dia do salão. No dia a dia de consultório, de cada 10 pacientes, aproximadamente 6 pacientes vão vir com queixas que estão relacionadas à litíase, pedra nos rins. Desses 6 pacientes, eu posso ter tipos diferentes de pedras e as pedras mais comuns são as pedras provocadas por cristais à base de cálcio. Mas eu também posso ter formação de cristais de ácido úrico e também os cristais relacionados a processos infecciosos, principalmente processos infecciosos de repetição, que são os cálculos de Struvita, também conhecidos como cálculos moles, aqueles que acabam virando os tais cálculos coraliformes. Caramba, doutora, mas quanta palavra estranha e comprida você falou em um intervalo de tempo muito curto. Sim, mas é importante saber que, apesar de serem diferentes, eles são uma das queixas mais frequentes dentro da nefrologia. Acontecem com uma frequência de aproximadamente 6 para 10 demandas de consulta no consultório do nefrologista. Portanto, é importante que as 2 especialidades que mais recebem esse paciente, dada o tamanho, dada a quantidade de pessoas que têm essa queixa, que eles estejam muito preparados tanto para assistência no caso de uma obstrução, que é uma emergência, quanto para a investigação e a profilaxia de novos episódios. O que não é uma emergência, mas é algo que também deve levar nossa atenção. Quem é o profissional que atende esse paciente numa situação de emergência, obstrução? É o urologista. E quem é o profissional que faz a investigação e o acompanhamento desse paciente com a intenção de prevenir novos episódios e a avaliação de uma estrutura familiar para entender se existe também uma relação genética? É o nefrologista. Ingestão de água. A ingestão de água está relacionada à formação de pedra nos rins? Bom, como nós acabamos de falar, existe uma dinâmica de solução quando a gente fala do filtrado, ou seja, da urina que está sendo formada ao longo desses túbulos. Esse filtrado, ele depende da quantidade de água que vai ser eliminada. Ou seja, tem uma parte do túbulo que é responsável por eliminar água, por colocar água dentro do túbulo, dentro desse filtrado. Então, se eu tenho uma quantidade de água muito restrita e o meu organismo depende de água para funcionar, quando eu diminuo essa quantidade, eu posso acabar concentrando muito esse filtrado e levando a maior incidência de cálculos de pedra nos rins. Enquanto que, se eu tomo uma quantidade de água adequada, a incidência desses cálculos tem uma tendência a diminuir. Lembrando que, principalmente, os cálculos de repetição estão relacionados muito frequentemente a alterações tubulares estruturais. Então, não é só a água que vai definir se vai haver ou não a formação de cálculo. Existem outros marcadores que são muito importantes, que são as excreções, as frações de excreções de determinados íons na urina. Bom, e a nossa alimentação? A nossa alimentação, ela influencia na ocorrência de pedras? Sim, nossa alimentação influencia na ocorrência de pedras. E o principal elemento da nossa alimentação que está relacionado à formação de litíase é justamente o aumento da ingesta de sal. Então, a pessoa que tem antecedente de litíase de repetição, ela precisa fazer uma dieta que nós chamamos de hipossódica.
E o que é isso? Dieta com pouco sal. O que é recomendado para quase todos os pacientes com doença renal crônica, mas especificamente nesses pacientes está relacionado com o aumento da incidência de pedra nos rins. Então, já temos 2 recomendações nutricionais que são super importantes, que é a diminuição da quantidade de sal na comida e o aumento da quantidade de água como ingesta hídrica diária. E a pergunta que não quer calar: existe ou não existe caráter hereditário? Nós temos muitas doenças diferentes que se manifestam com litíase nos rins, ou seja, pedra nos rins. Inclusive, uma delas é adquirida, por exemplo, a infecção urinária. Então, a infecção urinária de repetição pode aumentar a incidência de pedra. Então, é importante saber que nem todas as doenças que causam litíase são de caráter hereditário, mas existem muitas doenças que causam pedra nos rins que estão, sim, relacionadas com história familiar. E é muito importante, no momento da consulta com o seu médico, que você traga dados que possam corroborar isso. Por exemplo, se eu tenho na história da minha família muitas pessoas que tiveram pedra nos rins, é importante eu trazer isso para o meu médico, porque ele pode avaliar qual das alterações tubulares está acontecendo e se isso realmente, no seu caso, tem o agravante de ser hereditário genético. Perfil de risco. Então, existem algumas situações que estão relacionadas com aumento da incidência de pedra nos rins. Por exemplo, pacientes obesos e pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. São pacientes que têm um aumento na incidência. Pessoas que vivem na região equatorial e periequatorial no planeta, ou seja, uma área que tem altíssima incidência de luz solar e, portanto, tem maiores temperaturas, o que pode levar a um estado crônico de desidratação, principalmente nos meses de verão, aonde tem maior incidência ainda relacionada aos meses de inverno. Corrobora com o estado de baixa hidratação, que vai fazer com uma certa concentração, o que pode aumentar a incidência de pedra nos rins. Mas existem outros grupos, por exemplo, pessoas que trabalham ao ar livre, pessoas que trabalham, por exemplo, com coleta seletiva, que trabalham como salva-vidas, trabalham expostas à luz solar durante todo o dia, expositores, enfim, pessoas que estão expostas à luz solar durante todo o dia são pessoas que têm já um risco bastante aumentado, principalmente nesse momento que o planeta está vivendo, de cada vez maiores temperaturas. Então, é muito importante salientar que essas pessoas que não possam excluir esse risco laboral, esse risco relacionado ao trabalho, que essas pessoas se cubram, usem protetor solar, bebam bastante água ao longo do dia e, caso seja possível, se mantenham o máximo de tempo possível à sombra, principalmente nas horas do meio do dia. Ali em torno do meio-dia é o momento de maior incidência de luz solar e, portanto, maior o risco de desidratação relativa. Ok, dores e intensidade. Bom, dizem as más línguas que a dor de uma pedra dos rins, uma litíase renal impactada, pode até imitar uma dor de parto. Mas essa ninguém quer. E, no fim das contas, o que a gente pode ter, além dessa dor intensa que é provocada pela obstrução da saída do filtrado e também pela pressão que acontece na cápsula que envolve o rim, essa dor ela pode ser seguida de um episódio de hematúria, que é aparecimento de sangue no xixi. E, em alguns casos, a gente pode até ouvir um tlim, um tilintar, que é a pedrinha batendo na louça. E aí, uma outra dica que é muito importante e uma dica real mantenham as louças do banheiro branca. E outra coisa, sem nenhum tipo de detergente, porque afinal de contas isso também pode fazer diagnóstico diferencial. É importante a gente olhar para a água que sai e para a água que está na louça no final da nossa micção, porque se tiver sangramento, se aparecer
hematúria, sangue no xixi, isso é sempre importante ser investigado, porque pode sim significar uma alteração urológica, como por exemplo uma pedra, ou uma obstrução por qualquer outra causa, mas também pode significar doenças mais altas dentro do rim, que são as doenças glomerulares. Então é sempre bom ficar de olho no aspecto da urina. E hematúria tem que investigar. Sintomas de infecção. Olha, as pedras, as litíases, elas podem estar relacionadas também a situações e eventos relacionados à infecção. Então, a infecção de repetição pode estar relacionada a um tipo específico de cálculo e o cálculo, mesmo que seja de outro tipo que não o de Struvita, ele pode complicar com um quadro de infecção de parênquima renal, também conhecido como pielonefrite. E quando essa pielonefrite, ela evolui para uma pielonefrite obstrutiva, ou seja, que além do quadro infeccioso tem uma pedra obstruindo a saída da infecção, isso pode ser um quadro alarmante, muito grave mesmo, que pode inclusive evoluir para sepse, ou seja, risco de vida. Então, se por acaso houver febre dentro do conceito de dor lombar ou hematúria, é importante procurar uma emergência e alertar ao profissional que te atenda que você tem antecedentes, você já teve pedra antes. Por quê? Todo o quadro de pielonefrite pode acontecer separado ou acompanhado do processo de pedra nos rins. E quando acontece acompanhado, pode haver uma complicação que é a obstrução da via urinária associada ao processo infeccioso. E isso é muito grave. Nós falamos que dor nas costas é um sinal. Mas será que a dor da pedra e dor de coluna é igual? Não, não é. A dor na pedra ou a dor na coluna são coisas bem diferentes. A dor na coluna, o que a gente chama de dor mecânica, ela está relacionada ao movimento, determinada posição piora, enquanto que a dor urinária, ela tem um local específico ao lado da coluna, não necessariamente na coluna lombar. E além disso, existe um sinal clínico que, para isso, vocês vão precisar de um colega médico, mas existe um sinal clínico que é muito relacionado a infecções urinárias graves, que é o chamado sinal de Giordano. É um sinal que já nos mostra que existe uma inflamação e uma situação um pouco mais complicada, mas não é impeditivo que se tenha uma alteração urinária ou uma alteração que seja relacionada a processo infeccioso sem que haja esse sinal. Então, teve calafrio, teve febre, teve hematúria ou teve dor lombar, todos esses sintomas devem te fazer procurar uma emergência e explicar para quem está na emergência que você já teve pedra nos rins antes. Porque todos esses juntos são sinais de gravidade em relação à via urinária. E quais os exames confirmam esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico da pedra, litíase renal, ele pode ser feito por exames de imagem. Os exames podem ser o ultrassom, quando já há uma formação amontante, ou podem ser também a tomografia, sendo que a tomografia é um pouco mais sensível do que o ultrassom, mas o ultrassom pode funcionar muito bem como um exame de rastreio. E para avaliar se há doença tubular. Para avaliar se há doença tubular, eu uso de um arsenal muito importante chamado urina de 24 horas. A menina dos olhos do nefrologista. É um exame que é muito chatinho de fazer, que todo nefrologista ama de paixão, mas que tem que ser feito com muito critério e muita atenção de como é prescrito e orientado pelo seu médico. Fazer esse exame errado vai impactar em quê? Primeiro, a gente pode não conseguir fazer o diagnóstico. Segundo, a gente vai ter que repetir o exame. Então, se o exame é chato, vamos fazer logo bem bonito e bem certeiro. Certo? Então, primeira coisa, a urina de 24 horas já está no nome o principal problema desse exame. São 24 horas coletando o xixi. Sim, como?
Você vai ao laboratório, vai levar o pedido do exame que o seu médico orienta, vai mostrar para eles lá e eles vão te dar um frasco, um galão específico para a coleta desse exame. A primeira amostra do xixi sempre deve ser descartada. E o horário dessa primeira amostra deve ser anotado. Todo xixi, a partir desse momento, deve ser colocado nesse galão específico. Cada gota desse exame conta para fechar o diagnóstico. Guardando o xixi da determinada hora, que foi a hora que você descartou a primeira urina, você vai juntar todo o xixi ao longo das próximas 24 horas, inclusive, caso você vá fazer a coleta do sangue no dia seguinte, o que você urinar dentro do laboratório. Tudo precisa ir naquele frasco. E depois você vai coletar um exame de sangue que vai funcionar como comparativo com aquela urina coletada durante 24 horas. Gente, mas para que tanto xixi? Então, a gente descobre muitas coisas através desse exame. Primeiro, o quanto de água meu paciente está tomando. Sim, a urina de 24 horas é o grande fofoqueiro da nefrologia. Ele conta tudo para mim. O quanto de sal você está comendo, o quanto de açúcar, o quanto de água você está bebendo e além de todos os solutos que podem e devem ser medidos também nesse exame. Depois disso, a gente vai fazer alguns cálculos que são as chamadas fração de excreção, para que a gente entenda se, para além da alimentação, existe também uma alteração dentro do túbulo que está aumentando a saída desses determinados solutos. E depois disso, a gente passa para vocês, pacientes, quais são as medidas que nós vamos tomar a partir daí. Mas uma saída boa para todos os tipos de pedra é tomar a quantidade de água recomendada para a quantidade de quilos que você tem e a sua altura. Então, mas nesse caso, eu fiz o diagnóstico, eu vou ficar só observando? Não, esse diagnóstico deu trabalho, né? Então, esse trabalho todo é justamente para saber qual é o tipo de alteração e como a gente pode tanto prevenir novos episódios, quanto tratar os episódios que já estão ocorrendo. Então, o episódio que está ocorrendo, ou seja, uma emergência, uma obstrução de via urinária, precisa ser abordada diretamente por um urologista. Existem alguns procedimentos específicos, mas o objetivo final desses procedimentos é o quê? Quebrar a pedra. E depois, fazer com que todos os caquinhos dessa pedra saiam da via urinária para que os caquinhos que sobraram não funcionem como fator obstrutivo conseguinte, tá? Então, esse é o objetivo inicial e primordial quando se trata de um momento de obstrução. Então, no momento da crise renal, que é quando as pessoas saem correndo para o pronto-socorro, minhas costas estão doendo, tem sangue no xixi, a gente resolve assim, com um procedimento que se chama litotripsia, que vai quebrar a pedrinha e depois aspirar os caquinhos. Às vezes sobram caquinhos meio grandes e para isso a gente deixa um caninho que se chama duplo J, que conecta a pelve do rim com a bexiga. E aí esses caquinhos têm como escoar sem machucar a parede do ureter. Mas nem só de urgência vive litíase. E, na verdade, a gente gostaria que os pacientes nunca chegassem a uma situação de urgência, ou seja, de uma situação de obstrução. Então, passada a urgência, passado o momento da obstrução, é importante que o paciente faça toda essa investigação que eu salientei anteriormente. Por quê? Porque através dessa investigação, a gente consegue entender qual é a alteração tubular e como tratá-la. E agora chega uma parte que eu adoro, que é aquela bate-bola entre as nossas dúvidas reais. As dúvidas que vocês mandam pra gente e que, claro, a gente responde. Inclusive, se você tiver mais alguma dúvida por aí, fica à vontade para colocar tanto aqui nos comentários quanto no direct lá no @hemodiálogos. E bora embora! Bom, café e refrigerante pioram? Então, todas as bebidas que têm alguns compostos que são chamados os oxalatos,
elas podem ter uma relação positiva na formação de novos cálculos. E outras coisas. Bebidas extremamente açucaradas, que são o caso dos refrigerantes, por exemplo, também tem outro agravante. Essas bebidas, apesar da gente ter uma ideia de que, olha, é mais um líquido, eu tô hidratando, na verdade não é bem assim. Então, tanto os refrigerantes ricos em cafeína quanto o próprio café têm algum efeito diurético. Então, é importante que a gente evite. A hidratação, ela precisa ser feita com água. Então, quando eu faço o cálculo, que é para água pelos quilos de corpo, né, pelo quanto que você pesa, eu preciso utilizar água em torno de 30 a 35 ml por quilo. Então, que daria aí mais ou menos uns 2,5 litros, 3 litros para um adulto eutrófico. Então, hidratar é com água. Tá? Mas então, doutora, eu nunca mais vou poder tomar um cafezinho? Tudo depende muito da quantidade e da forma como a sua doença se apresenta. Às vezes, a sua doença pode sim aceitar o uso de uma pequena quantidade. Na verdade, a gente não está aqui para proibir nada. A gente está aqui para fazer escolhas inteligentes para prevenir a formação de novos cálculos. Então, é muito importante saber qual é o seu perfil de doença e conversar com o seu médico e com a sua orientadora nutricional. Mas, a princípio, sim, elas podem estar relacionadas. Segurar xixi influencia? E essa pergunta é polêmica. Bom, segurar xixi, que é uma expressão bem popular, mas é aquelas coisas assim que a gente sente que a bexiga tá cheia e não vai fazer xixi, está muito mais relacionado com infecção urinária de repetição. Todavia, a gente também sabe que tem alguns tipos de cálculo que são relacionados com infecção urinária de repetição. Portanto, não é uma situação segura ficar segurando xixi por muito tempo. Esse trocadilho ficou ótimo. Então, não segura, que é melhor. Pedra no rim pode voltar? Excelente pergunta. E, na verdade, essa questão da pedra no rim pode voltar é justamente o motivo pelo qual nós estamos tendo essa conversa. Sim, a pedra no rim ou a litíase, ela pode sim ser recorrente. Existem algumas pessoas que têm um episódio ao longo da vida, mas existem pessoas que têm vários. E é para essas pessoas que têm vários episódios ao longo da vida que nós estamos falando. Você que já teve 1, 2, 3 episódios ao longo da sua vida, é importante que faça a investigação. Essa pedra nos rins recorrente, ela normalmente está relacionada com alguma deficiência, alguma doença relacionada aos túbulos do rim. E não fazer essas investigações pode significar que você não fará um bom diagnóstico e, portanto, não terá condições de prevenir esse seu próximo episódio. E essa pergunta que é aquela pergunta polêmica que todo mundo quer fazer, mas fica com vergonha só porque eu sou nefrologista, né? Então urologista ou nefrologista? Quem, no fim das contas, acompanha a pedra nos rins? Eu acho que eu já conversei um pouquinho sobre isso, mas é sempre bom ressaltar. Tanto o urologista quanto o nefrologista têm papel durante um tratamento, acompanhamento e diagnóstico de litíase / pedra nos rins, tá bom? Tanto o urologista quanto o nefrologista. O que cabe a cada um? Para o urologista, é importante que a gente saliente o tratamento da obstrução, do momento de gravidade. E naquele momento, é importante que haja uma quebra da pedra para desobstruir a via urinária. Em alguns casos, vai ser necessário, por exemplo, abordagem com duplo J ou algum outro procedimento urológico que vai ser diagnosticado, visto e orientado pelo próprio urologista. Ou seja, não me meto, tá? Mas, num segundo momento, passada a urgência, é importante o acompanhamento com o nefrologista. E qual é o acompanhamento que a gente faz? O diagnóstico, que é feito tanto pelos exames de imagem quanto pela urina de 24 horas. E, a posteriori desse diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento, o acompanhamento e orientação nutricional. Respondida?
Bom, espero que sim. Mas se restaram alguma dúvida, fiquem à vontade para nos mandar, que nós vamos ler todas e responder, ou por aqui ou num próximo episódio. E se quiser também indicar pra gente algum tópico, alguma coisa que você ficou em dúvida e quer que saliente um pouquinho mais, também pode mandar pra gente por direct no @hemodiálogos. Eu te espero lá, tá? Então tá, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos sobre uma parte do rim que não é muito famosa, que são os túbulos. E falamos dele para falar sobre pedra nos rins. Pedra nos rins que é uma afecção, uma doença que é bastante comum. A gente consegue ver bastante, principalmente no consultório do nefrologista. Quase 60% das demandas de consulta de nefrologia estão relacionadas a essa doença. E é sempre muito importante que a gente saiba maiores detalhes para que consigamos fazer bons diagnósticos, tratamento e acompanhamento. E, claro, prevenir novas crises, porque ninguém merece ficar com dor, não é mesmo? Bom, eu te espero na próxima semana aqui no YouTube ou no Spotify e eu vou te mandar um beijinho e é isso que nós temos. Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!